E aí, no vídeo de hoje a gente vai esclarecer mais algumas dúvidas sobre o Tank D. Se você tem outra pedaleira, as informações que eu vou passar aqui vão valer para qualquer tipo de equipamento digital pedaleira. Eu vou ir bem do comecinho, porque eu tô ligado que muita gente tá começando a tocar, tá pegando o Tank D e tá meio perdido aí, ou então, tipo, usava pedal analógico, tava acostumado com esse negócio de amplificador, tá pegando o Tank D pra, tipo, alguma urgência, pra substituir em algum caso, e tá meio perdido aí. Então eu vou começar bem do começo para vocês entenderem, principalmente, como vocês vão ligar o seu equipamento ao vivo, ligar no amplificador, formas de uso desse danado. E vou responder também algumas outras perguntas que são muito feitas sobre o equipamento por aí pela internet, beleza? Bom, antes de começar, eu queria dizer que o estoque do AliExpress, do Tank D, voltou, tá? Então se você tiver interesse, tem link aí embaixo, diretamente pro Tank D, e tem também link de duas planilhas, uma planilha com equipamentos que estão já aqui no Brasil e outra com equipamentos que vêm direto da China. A vantagem dos que estão aqui no Brasil é que você não tem perigo nenhum de imposto e o frete é muito mais rápido, saca? Inclusive, a queridíssima GP200 está em estoque, viu? Num precinho, ó, muito bom. E esse é o tipo de equipamento que aparece e some muito rapidamente, porque é uma pedaleira que todo mundo quer. Ela tem muito som e tem um preço muito interessante. Então fica ligado aí, os links estão aí embaixo. E também, se você tem muita dúvida, velho, sobre som de guitarra, eu posso te ajudar nisso, tá? Eu tenho um curso completíssimo sobre som de guitarra que eu vou desde o começo ensinando você a mexer em amplificador, até a parte final de mixagem e finalização do seu som de guitarra, já gravado, mixado, pronto. Tudo isso você pode aprender no meu curso, Todos os Timbres, o link também tá aí na descrição. Bora nessa finalmente começar a conversar sobre como ligar esse danado desse equipamento. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que nesse retângulozinho verde, o objetivo dele é substituir todo o seu rig, todo o seu equipamento de guitarra, tirando o próprio instrumento. Então essa é a mentalidade, você tem que pensar em substituição de partes. Porque tudo que tem no setup normal, pedais de efeito, amplificador, caixa de som, gabinete com falante de guitarra, microfone, tudo está simulado dentro dessa caixinha. E tudo está representado por essas etapas que a gente tem aqui, mostrando diretamente o aplicativo do Tank D para computador. E a primeira dica, assim, sensacional para não ter erro, não ter problema com timbre quando você for ligar o seu Tank D, é pensar que tirando a perfumaria, o que a gente chama de perfumaria são tipo pedais de efeito, tipo pedais de drive, pedais de chorus, pedais de delay, etc. Essa parte a gente pode somar coisas externas junto com as que vem no Tank D e você não vai ter problema nenhum. Mas o que for além disso, ou seja, a seção de amplificador e a seção de gabinete, a regra do sucesso é: quando você for simular uma dessas duas etapas, ou o amplificador, ou o gabinete, ou os dois ao mesmo tempo, você vai eliminar essa etapa da vida real. Porque essas são etapas que influenciam muito no seu timbre. E quando você repete uma dessas duas etapas, seja um amplificador, tipo colocando um amplificador em cima de outro amplificador, ou quando você repete essa etapa, sendo ela a etapa do gabinete, que aqui eu tenho gabinete, falante de guitarra e microfone, tudo no famoso IR, no famoso Impulse Response, você vai descaracterizar, você vai mudar muito o seu som de guitarra, de uma forma negativa, saca? E eu vou demonstrar tudo isso agora. Aqui eu tô ligando o Tank D usando as duas saídas. A saída XLR está indo diretamente para minha interface de áudio e a saída P10 está indo pro meu gato preto, um amplificador de guitarra que está microfonado com um SM57. Ele está aqui, ó, entre as luzes de Natal. E vocês estão vendo que não tem nenhum cabo na frente do amplificador. O cabo P10 está indo por trás, na parte de trás do amplificador, no que a gente chama de loop de efeitos. Tem lá escrito Send e Return. Send é envio e return é volta. O loop é basicamente um estágio entre o pré-amplificador, que é representado por esses botões na frente do amp, então volume e equalização, tudo isso faz parte do pré-amplificador, ganho. O som sai desse pré-amplificador e vai para o power amplificador, que é exatamente a potência que vai empurrar o falante. Entre essas duas etapas está o loop de efeitos. E o motivo de eu estar ligando o Tank D exatamente no loop do amplificador entre essas duas etapas, porque quando eu ligo no return diretamente, eu estou pulando o pré-amplificador do meu amplificador. Ó, a luzinha piscando aí. Eu estou basicamente dizendo que essa parte da frente do amp, os equalizadores, não me servem e eu vou usar o som que vem diretamente do Tank D, da simulação de amplificador dele. Ah, Lucas, e se eu quiser ligar no input? Calma, a gente vai chegar lá. Dessa forma, o som vai ficar o mais natural possível, vai soar como uma guitarra. Lembrando que eu estou desligando o gabinete, tá? Vamos por partes. E bom, bora lá. O resultado sonoro da simulação do pré-amplificador do Tank D
pulando o pré-amplificador do meu amp de guitarra, que é o Gato Preto, e indo diretamente no loop do amplificador. O Tank D está simulando o amplificador número 7, que é o 5150. Os exemplos vão ser bem pesados porque fica mais claro, mais na cara, essas diferenças de conexões de ligações. O som tá assim. Sonzão, né, de guitarra. O som que vocês ouviram foi basicamente do microfone no falante. Bora inverter essa situação, tirar o cabo que está indo do Tank D e entrando no loop do amplificador e bora botar no input e ver o resultado do mesmo som, do mesmo microfone, só mudando do loop para o input do amp. Vou deixar o amp flat. Esse Gato Preto é basicamente uma simulação de um Fender, então ele é bem limpo, tá? E o resultado sonoro disso é esse aqui. Extremamente agudo, extremamente irritante, muito pontudo, uma caixinha, um enxame de abelhas. Eu já aproveito para dizer que é por isso que algumas pedaleiras têm uma fama tão ruim de ser uma caixinha de abelhas, né? É porque, na verdade, elas sempre foram utilizadas de uma maneira errada. Porque toda pedaleira que simula pré-amplificador não foi feita para ser colocada no input do amplificador de guitarra. Quando você faz isso, você está colocando um pré-amplificador atrás de outro pré-amplificador. E uma das características desse tipo de equipamento é exatamente ter muito agudo. Ele manda um sinal muito agudo. E isso vai ser modificado exatamente pelo falante de guitarra, saca? Então, naturalmente, quando você soma um sinal que é muito agudo com outro sinal que é muito agudo, você tem esse enxame de abelhas. Por isso que, idealmente, toda vez que você estiver usando uma simulação de amplificador, uma simulação de pré-amplificador no digital, ou pode ser em forma de pedal também, se você ligar em outro pré-amplificador, ou seja, no input de um amp, esse vai ser o resultado. Voltando agora para o loop. Temos de volta o nosso som, e aí vamos para a segunda etapa. Esse lance do Impulse Response tem sido muito falado, e é excelente, tá? Impulse Response nada mais é do que a simulação da etapa de gabinete, falante e microfone. Essa etapa dos falantes de guitarra é basicamente a mais importante no seu som, tá? É o que vai definir, é tipo o último equalizador que vai dizer qual vai ser o som da sua guitarra. Eu tô ligado que é a parte mais feia, né? É tipo uma caixa fechada e desinteressante, mas se importe muito com isso porque um bom falante é igual a um bom som de guitarra. E aí todo mundo falando esse negócio, impulso response, impulso response, impulso response. Aí você pega, compra o equipamento que tem impulso response, vai ligar no amplificador e na verdade o que você tem que fazer é desligar o impulso response. Se você for ligar o seu equipamento que está simulando um gabinete em um gabinete de guitarra, o que é que acontece? Os falantes que são feitos para você tocar guitarra e os falantes que são feitos para você ouvir música, tipo os falantes de PA, tipo caixa de som de palco, caixa de som de retorno, de chão, né, que você bota a voz, pode botar a guitarra também. Esses falantes são completamente diferentes. E o grande lance do falante de guitarra é que ele não reproduz todas as frequências que existem. Ele tem basicamente um grande filtro que vai eliminar muita frequência aguda, muita frequência irritante, vai deixar só o ouro, só aquele som de guitarra que a gente conhece. Uma forma de detectar isso, de entender qual é o som que a gente manda e como o falante filtra esse som, é ligando, por exemplo, o Tank D diretamente em linha, sem usar o gabinete de guitarra. O som fica daquele jeito, né? Uma verdadeira caixa de abelha. Tá bom, né? Não precisa tocar muito pra gente entender que fica horrível. Esse foi o som apenas do Tank D, apenas do amplificador, diretamente em linha, sem o gabinete, tá? Quando a gente liga o nosso gabinete, ele vai filtrar essas frequências extremamente agudas que vocês ouviram aí, que é o que eu tô ouvindo aqui dos meus monitores de áudio, porque esses falantes, novamente, reproduzem toda a gama de frequências. E o falante de guitarra, não, ele filtra o que não interessa para o som de guitarra. E aí, quando a gente coloca a simulação de gabinete de guitarra, o que é que acontece? Vocês vão ouvir agora aquele mesmo som irritante do Tank D, do pré-simulado, diretamente em linha, mais o gabinete.
O som de guitarra que a gente tá tão acostumado. Ah, Lucas, se o som fica tão bom assim, por que a gente não pode colocar essa simulação de gabinete quando a gente liga num gabinete de guitarra? Lembra que eu disse, o efeito de um gabinete de guitarra, ele vai filtrar frequências, vai remover muita frequência aguda, vai remover grave, principalmente subgrave. Essa é a função do gabinete de guitarra. E se a gente está simulando um gabinete de guitarra com a nossa pedaleira, se eu ligar uma simulação de gabinete de guitarra em outro gabinete de guitarra, eu vou estar filtrando essas frequências agudas 2 vezes, não só 2 vezes, como de 2 formas diferentes, porque aqui no Tank D eu estou simulando um gabinete X que está filtrando esses agudos extremos de uma forma, e o meu gabinete de guitarra aqui de verdade está filtrando de uma outra forma. Então vão ser 2 filtros muito extremos, muito agressivos, um em cima do outro. O efeito disso na sua guitarra vai ser que ele vai fechar muito. Bora fazer o comparativo agora do som de guitarra direto no loop, primeiramente apenas com o pré-amplificador e depois com o pré-amplificador mais o impulso response. Bora lá, vocês vão ouvir agora o som do microfone mais a simulação de pré do Tank D, direto no loop do Gato Preto. Aquele mesmo som lá do começo do vídeo. Se a gente coloca um impulso response, olha como fica o som do nosso amplificador. Aquele som pra dentro, que ninguém escuta, que ninguém ouve. Um som que com certeza é muito comum de você escutar por aí, exatamente porque tem muita gente ligando dessa forma. Novamente, quando a gente desliga o impulso response, olha o que acontece com o som. Ele abre, ele aparece, ele soa como uma guitarra. Essa vai ser a melhor forma de você ligar o seu Tank D, tá? Caso você não consiga ligar ele dessa maneira, você tem que ser safo, entender tudo isso que eu falei no vídeo, todas essas características das etapas que compõem um amplificador, que são basicamente 2, na verdade. Essa área de pré-amplificador aqui, ela tem muito agudo, e a área de impulso response, a área de gabinete, corta muito agudo e fica bem gravão. De uma forma generalizada, sabendo dessas 2 informações, se você precisar ligar o seu equipamento de outra forma que não seja essa que eu expliquei, a saída vai ser tentar compensar esse som, tá? Equalizando de uma forma muito extrema. Por exemplo, se o amplificador não tiver loop e você, por necessidade, precisar ligar no input do amp, deixa eu fazer isso aqui. Se você estiver apenas com o pré-amplificador ligado, vai ser aquele som extremamente ardido de abelha. Isso do microfone direto no amplificador. E a saída, meu velho, é praticamente zerar o agudo. Como eu tô tocando baixinho, tipo, o grave não vai fazer tanta diferença assim. Mas dá pra tirar um pouquinho também. Ainda tá abertão, né? Deixando quase tudo no zero. É bem difícil, tá? Timbrar, principalmente sons de alto ganho. Se você estiver tocando mais som limpo, vai ser um pouco mais fácil de ficar amigável. Esse amp, ele simula tipo Fender, então ele tem muito agudo no botão de médios. Ele termina entrando numa região de médio agudo, então é complicado. Mas você consegue melhorar consideravelmente, né? Fazendo a equalização no amp de forma exagerada. E aí você pode tentar também, já que está numa situação complicadíssima, ligar o impulso response em cima do amp. Que o que é que ele vai fazer? Ele vai remover bastante agudo. O grande complicado disso é que você começa a colocar um equalizador extremo em cima de outro equalizador extremo. Então você perde o controle, saca? Você tá botando várias características de equalização sobrepondo uma à outra. Fica muito difícil você conseguir organizar, arrumar o seu som dessa forma. Em que plugando da maneira certa, o som já tá pronto, já fica bom, saca? Bora lá agora com simulação de amplificador e simulação de gabinete ligado diretamente no input do amp. Vou deixar ele flat de novo. A equalização do impulso response é muito agressiva, velho. Ele fica bem pra dentro do som, não adianta. Você pode tentar arrumar, né? Tirar grave, aumentar agudo, aumentar médio. Depois de mexer um pouquinho.
bora sacar tudo na ordem agora. Primeiro, do jeito mais certo possível, o pré direto no loop, sem impulso response. Depois o pré direto no input, equalizando flat, bem irritante o som. Depois o pré direto no input, tentando equalizar. Depois o pré mais o impulso response direto no input, o som fica pra dentro. E finalmente o pré mais o impulso response direto no input, tentando equalizar o amp. Essas são as alternativas, tá? De ligação em amplificador. Já respondendo outras perguntas sobre o Tank D. Apesar dele ter duas saídas, ele manda exatamente o mesmo sinal pelas duas saídas, tá? Então a gente não pode, por exemplo, mandar o sinal só com o pré-amplificador pro loop do amp e mandar um segundo sinal com impulso response para ligar diretamente em linha. A gente não consegue fazer isso, tá? Então a saída para isso seria não usar o impulso response do Tank D, ligar ele no retorno do amp apenas com pré e comprar algum equipamento tipo um Sonic IR para ligar ele em linha. Essa seria uma alternativa. Outra alternativa seria não usar amplificador de guitarra, usar apenas retorno de fone, retorno de palco. Assim você teria o som mais apropriado, mais fácil de chegar na hora e chegar no som sem surpresas. E isso aí, acho que o vídeo ficou bem grande, mas eu expliquei bem direitinho. Espero que tenha dado para entender. Novamente, quem tiver interesse nesse equipamento, os links estão aí na descrição. Quem quiser aprender muito sobre como timbrar guitarra, tem o meu curso, todos os timbres. E tem também planilha de vários outros equipamentos aí embaixo, beleza? Se tiver mais dúvidas sobre o Tank D, vão dizendo aí, que pode ser que eu faça novos vídeos sobre o equipamento, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!